Paz do Senhor. Eu hoje quero meditar aqui uma palavra que está em Gênesis 37, versículo 27 e 28, fala o seguinte: Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, que não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando ali os mercadores mediaditas tiraram e alcançaram a José na cova, e venderam José para 20 moedas de prata para ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Amém? Eu quero meditar uma palavra hoje, tem a ver assim, para fortalecer a sua fé, acima de tudo a minha fé também, a sua fé, porque hoje em dia nós estamos a ver assim muitas vidas a desistirem da caminhada de Jesus, a desistirem do propósito do Senhor, tudo por uma simples razão, por não ter força, de se sentirem sozinhos e muitas vezes não tendo força para ler a palavra. Eu hoje quero lhe falar a respeito desse fortalecimento. Vamos falar de José, filho de Jacó, filho preferido de Jacó, o filho que tinha sonhos, que foi rejeitado pela família, foi vendido pelos próprios irmãos, foi blasfemado na casa de Potifar, foi preso por algo que ele não fez, injustamente foi preso. Mas ele recebeu vitória depois em casa de Faraó. Teve um processo para chegar onde ele chegou. Teve um processo para realizar todo o sonho que ele tinha tido na altura que ele estava em casa do seu pai. Deus tem sido muito bom, misericordioso, e Ele tem-nos dado a palavra para a gente poder ler. E conforme a gente vai ler a Bíblia, a gente vai se fortalecendo na fé, porque hoje em dia a gente passa provas não iguais, semelhantes uma à outra, semelhantes, parecidas, histórias que eu falo que Deus vai ilustrar. Olha, lembras-te do meu filho José, ou do meu filho Daniel, ele passou algo e eu estive com ele, e isso nos fortalece a nossa fé. E acima de tudo, a vitória vem sempre depois. Várias coisas que aconteceu aqui na vida de José. Quando ele era rejeitado pelos próprios irmãos, por inveja, por raiva, porque ele era o filho preferido. Os outros tinham que ir para o campo e ele ficava ali ao lado do pai, a ouvir as histórias e preparar o coração dele para os caminhos do Senhor. Ele também, ao mesmo tempo, o pai pensa assim: mas o quê? Tu achas que eu vou estar debaixo de ti? És tu que vais me sustentar? Ou seja, havia alguns assim: tu não tens valor nenhum. Tu. Hoje em dia acontece connosco quando alguém chega ao pé de nós assim: tu não vales nada, tu não vais conseguir, jamais vais chegar a alcançar a tal vitória. Muitas vezes levantam calúnias para tentar contra a sua vida. Muitas vezes arranjam maneira para você até ficar desesperado por inveja, vocês acharem. Foi o que aconteceu com José. Ele era desprezado, foi vendido, foi preso por algo que ele não fez. Mas ele recebeu a bênção. Ele, dentro da prisão, Deus trabalhou na maneira dele extraordinariamente. E dentro da prisão, Deus quis trabalhar na vida de José, conforme ele tinha ficado com o seu coração em relação aos seus irmãos, porque ele não fazia mal nenhum. Eu vou abrir aqui um aspas num assunto que acho que interessante. José era obediente ao pai. A maior bênção de um filho é quando nós obedecemos a um pai. Ele mesmo tendo ao redor o desprezo da sua família, ele era obediente ao seu pai. O pai dizia assim: José, vai ver dos teus irmãos. E ele foi ver dos seus irmãos, sem reclamar, sem murmurar, sem criticar, que ele podia chegar ali: pai, eles me odeiam. Pai, tem misericórdia da minha vida, pai. Eles me odeiam. Não, ele não falava isso, não, senhor. Ele ia com obediência ao pai. Quantas vezes é que nos dizem para a gente fazer algo e a gente, antes de fazer, estamos a criticar, murmurar, muitas vezes maldizemos. Nós não recebemos uma ordem, nós não recebemos um pedido
com gratidão. Nós murmuramos. E isso é muito interessante. José, em ter passado essas provas, ele tinha a obediência do seu pai. Foi vendido como escravo, por moedas. Deus tinha um propósito disso, ele estava a preparar um novo caminho para José. Esteve em casa de Potifar. Mesmo assim, foi tentado pelo inimigo, pela esposa de Potifar. Como não conseguia, porque ele guardava as palavras sábias do seu pai, ele não se deixou ir pela tentação. Foi vendido, foi preso por uma blasfémia. Foi preso, esteve lá. Deus cuidou do coração dele mais uma vez, porque se devia ter entristecido. A gente tem que imaginar a situação. Como será que José sentiu-se naquela hora, dentro daquela prisão? Vendido pelos irmãos que não fez nenhum mal ao irmão, hein? Preso por uma coisa que ele não fez. Como é que será que ele sentia-se? Sozinho, abandonado, num país estranho. Era Deus a trabalhar na vida dele. Era algo íntimo entre José e Deus. Ele começou ali. Eu creio que Deus começou a trabalhar com ele. Começou-se a lembrar. Mesmo na prova, quando teu pai saiu da casa dos seus pais, eu tive um encontro com ele. Lá naquele lugar onde ele dormia. Fortaleci a fé dele. Fiz-me presente, disse que era com ele. Ele foi para a casa do seu tio. Ele passou aquele tempo todo por causa da tua mãe. Vamos imaginar a história, tá? Eu não estou a dizer que está escrito na Bíblia. Estamos a imaginar, né? Quando tu saíste da casa de Labão e para a terra onde estavas, teu pai teve um encontro comigo. E mais uma vez ele a benção. Hoje estás aqui, mas estou-te a fortalecendo, estou cuidando, estou vendo as tuas lágrimas. Entretanto, dois estavam lá, tiveram dois sonhos, um diferente do outro. Um para a glória do céu, um para a bênção e a outra para a morte. E aí começou a diferença na história de José. Tempos depois, ainda que a pessoa em si tivesse se esquecido naquele dia que José tinha sido ele a revelar o sonho dele, ele continuou ali firme, até que ele se lembrou ao dar o vinho a Faraó. Conheçam alguém que vai descrever o seu sonho? Porque já mais ninguém quer conhecer. Chamaram José. Cuidaram de José. Deus cuidou de José. E não é diferente hoje na minha vida, nem na tua vida. Deus continua a cuidar. Sendo para olhar para onde é que nós viemos, nós éramos desprezados, a nossa família. Não éramos ninguém dava valor por nós, dos nossos trabalhos. Mas a coisa mais bonita é que, mesmo sendo desvalorizado para o homem, eu e você ainda temos um grande valor. Temos um grande valor que bate acima de todo o ouro e toda a prata. Nós temos mais valor do que todo o ouro e do que toda a prata. Deus não escolhe capacitados, engenheiros, doutores. Não, Deus escolhe os mais fracos para fortalecer, os mais humildes para bater os exaltados. Então mantenha-se forte e firme na sua fé. Está difícil, é muito difícil hoje em dia. Cada vez vai ser mais difícil o caminho do Senhor. Mas é pela força da mão potente do Senhor das nossas vidas, como general diante das nossas causas, como nosso advogado que intercede pelas nossas vidas constantemente, e acreditando que nós vivemos pela justiça de Deus, não pela justiça do homem, que nós vivemos de fé em fé, que nós caminhamos pelo caminho estreito que nos vai dar a salvação. Nós vamos conseguir vencer todas as nossas provas. Só temos é que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe o seu dia e tenha o resto de uma semana na presença do Senhor, fortalecido na fé. Amém?